Os heróis da Bíblia, ou heróis da fé, são todas as pessoas que se destacaram por sua vida de fé. O capítulo de Hebreus 11 explica como os grandes heróis da Bíblia no Antigo Testamento se destacaram por sua fé. Sem fé, eles não seriam lembrados e nem vistos os milagres de Deus na sua vida e na vida do povo de Israel. A galeria dos heróis da fé, conforme descrito em Hebreus 11, fala sobre importantes exemplos de fé do Antigo Testamento. O escritor de Hebreus mencionou os nomes de alguns heróis da Bíblia e outros de forma generalizada. Faz parte dessa galeria tanto homens quanto mulheres, usadas de forma sobrenatural por Deus. Conheça a história de cada um. Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Sara. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, apesar de sua idade avançada, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Isaque. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda não estavam por vir. Jacó. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. José. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Moisés. Pela fé, Moisés, já nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Raabe. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes de Jericó, porque acolheu com paz os espias. Gideão, juiz de Israel, foi levantado pelo Senhor para libertar os israelitas da opressão dos midianitas. Combateu com apenas 300 homens um exército numeroso inimigo e saiu vencedor. Baraque, líder de Israel, foi direcionado e encorajado por Débora para libertar a tribo do norte do opressor rei Azor. Sansão, conhecido por sua grande força, através do Espírito Santo ele realizou feitos notáveis, embora tenha caído com Dalila e desviado do propósito do Senhor. Jefté foi o 8º juiz de Israel. Sob a sua liderança, libertou o povo de Israel da opressão dos amonitas, que duravam 18 anos. Samuel foi o último juiz e o primeiro na tradição profética em Israel. Samuel ungiu os primeiros reis ao trono de Israel. Davi, considerado o rei mais importante da história de Israel. Usado pelo Espírito Santo, Davi realizou grandes prodígios e, pela fé, profetizou e esperou a vinda do Messias, demonstrado nos seus salmos messiânicos. A lista dos heróis da Bíblia, chamados de heróis da fé, é uma lista representativa daqueles que pela fé viveram a vontade de Deus.
O escritor de Hebreus reconhece que existem tantos heróis a serem citados que lhe faltaria tempo para fazê-lo. Todos eles tiveram em comum o fato de serem declarados justos por Deus, pois obtiveram bom testemunho diante dele. A justificação dos heróis da Bíblia não está baseada nas obras, mas principalmente na fé em Deus. O escritor de Hebreus deixa claro que Jesus Cristo é o exemplo supremo de fé, que suportou a cruz para salvar a humanidade. E hoje, ele está assentado no trono à destra de Deus e intercede por nós além de nossas fraquezas. Ele é o grande herói da fé, pois é o autor e consumador da fé. Os heróis da Bíblia deixaram exemplos reais de uma vida entregue totalmente a Deus. Mostraram a importância de nos mantermos firmes na fé. Se você se sente desanimado, reveja sempre essa lista da vida dos heróis da fé e encontre encorajamento para seguir. Amém? Que Deus te abençoe.